Bora falar do Galo no Super FC. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Um abraço, boa tarde, Roberto Abras. Um abraço, boa tarde. Tem umas coisas que é tanta coisa seguida da bola, é seleção, é segunda, é primeira, é Copa do Brasil, é Libertadores, você acaba esquecendo que o Atlético não joga 15 dias pelo Campeonato Brasileiro. 15 dias, amanhã, claro. Porque o Atlético teve 3 jogos, engraçado. Teve Campeonato Brasileiro, que foi em Bragança, o empate com o Bragantino. Aí veio a semana e o Atlético jogou Brasiliense, em Brasília, e conquistou a classificação apertada e tal, 1-0, aquela coisa, em termos de Copa do Brasil. E depois o Atlético jogou, aí é outra competição. E perdeu, né? Aquela invencibilidade, 18 jogos. E de Mineirão, sei lá, 57, né? Incrível, né? Eram 36 jogos, viu, Roberto? Hein? 36. 36, eu tô Desde o assim. Fortaleza na primeira rodada do ano passado. Então, quer dizer, foram 3 competições, imagina. Brasileiro, Copa do Brasil e veio a Libertadores, perdeu essa invencibilidade de 18 jogos, mas ficou na classificação. E existe uma repercussão do Atlético do sorteio feito. O Atlético vai jogar e ainda nessas oitavas o Atlético tem a vantagem, que agora é mata-mata, de fazer a decisão em Belo Horizonte. Vai jogar contra o Emelec. Pelo visto, as datas que estão previstas é 27, 28, 29, final do mês que vem. Imagina que o Atlético vai ter, hoje é dia 27 ou 28? Hoje 28. 28, você vê que um mês pro Atlético esquecer o resultado negativo jogado em casa. Vai ter um mês. Agora depois é seguido, mata-mata. Já pega no final do mês que vem, junho, e pega no início do mês de julho a decisão que vai ser em Belo Horizonte. Veja bem, o Atlético pega o Emelec. As datas aí de 27, 28, 29, aí vai por conta da tela, né? Que tá patrocinando. E depois também pro início do mês, 3, 4 ou 5. E aí o jogo de volta. Lembrando que não vai acontecer o que aconteceu do ano passado. O negócio de pênalti, aquela coisa, vai de gol, né, Pedro? Que deu o Atlético a eliminação pro Palmeiras no ano passado. Né? Eu acho que inclusive a gente deve ter mais disputas de pênaltis neste ano, né? Já que no ano passado a gente teve o último ano do critério do gol fora de casa, ele definia muito. A gente viu na Liga dos Campeões, por exemplo, que mudou há 2 anos, né? Acontecer muitas disputas de pênaltis, ou pelo menos muito mais jogos indo pra prorrogação, né? No caso de lá tem. E aqui agora esse critério do gol fora de casa foi justamente a última vítima, o Atlético, né? Que coisa, né? Tá bom que o Atlético já tira isso da cabeça. E o detalhe, engraçado, tem umas coincidências. Dando aí, o Atlético passando pelo Emelec e o Palmeiras passando pelo Libertad, né? Não é isso, Libertad? Cerro Porteño. Vai dar Atlético e Palmeiras, já se imagina. Só que, bom, suponhamos que dê os dois, né? Só que aí o primeiro jogo será aqui e a decisão vai ser em São Paulo. Isso. O ano passado, o Atlético, a decisão começou lá e terminou aqui, né? E o Palmeiras levou. De repente dá tudo certo. Mas primeiro tem que jogar, velho Abis. E até lá, o Atlético tem até que reestruturar o seu time. Tá tendo muito problema, tem tido muita reclamação. Torcedor tá chiando. Comentarista, um fala daqui, o outro fala de lá. O problema é esse, o problema é aquele. Não, o time tá mal treinado. Não é mal treinado. É que o time tá com problemas de departamento médico. Tá faltando esse, tá faltando aquele. De qualquer maneira, a gente sabe que houve uma cobrança da diretoria, mais uma cobrança, que é a segunda já. Para cima da comissão técnica e dos jogadores. Houve uma cobrança sim, esta eliminação do Atlético, não só a eliminação, mas o que vem acontecendo nos últimos jogos. O Atlético deu uma caída, que é
uma situação reconhecida por parte da empresa, dos jogadores, pela diretoria, enfim, a torcida então a chiadeira danada. Mas vamos sentir o drama após mais uma cobrança. E o que tem o Atlético agora? Tem o Avaí. E o detalhe, o Atlético tem 3 jogos agora em termos de Campeonato Brasileiro. E tá tudo ali, né? Encostado um no outro, aquela coisa toda. E o Atlético pega o Avaí em casa. Amanhã, 7h da noite. Agora, depois, vai ter uma semana, preparar, recuperar A e B, porque vai ter uma briga direta em São Paulo, Palmeiras, 4h da tarde, lá no campo do Palmeiras, no domingo. 3 dias depois, o Atlético vai jogar contra o Fluminense no Rio. Que coisa, esse Fluminense na mão do Fernando Diniz, deu um embalo, né? Quer dizer, são três jogos aí, hoje São Paulo e Rio, e depois volta para pegar o Santos em Belo Horizonte. Quer dizer, esse é o Campeonato Brasileiro. Mas tem 2 jogadores que estão punidos. 2 jogadores, 2 dirigentes, pô. E aí, Pedro, o que a gente pode falar dessa punição do Vitor e do Caetano? Punição ao Vitor e ao Rodrigo Caetano, julgados nessa semana por conta de xingamentos a árbitro, né? A gente viu isso acontecer até de forma recorrente, algumas reclamações com relação a eles. Mas o STJD julgou na quinta-feira, né? Por ofensas ao Bruno Arleu de Araújo, no jogo contra o Goiás, que foi dia 30 de abril no Campeonato Brasileiro, 60 dias de suspensão ao Rodrigo Caetano e o Vitor, 20 dias. Mas eu sei que tinha um... Quem vai falar hoje aí, velho? Sim, o Rodrigo Caetano, falando sobre o sorteio da Libertadores, né? Vamos ouvir o dirigente do Atlético em relação ao Emelec, adversário do Atlético. O fundamental de tudo isso, pelo menos nas oitavas que vão iniciar, é justamente o fato de decidirmos frente ao nosso torcedor. Agora, jamais podemos encarar o confronto achando que realmente vão ter alguma facilidade além de decidir em casa, né? Um adversário tradicional, acostumado às competições sul-americanas, vantagem outra que não tem questão de altitude, então vamos tentar recuperar todos do elenco para que nesses confrontos estejamos mais fortes ainda. E em relação ao caminho depois, penso que em jogos de mata-mata e copas você sempre tem que pensar na fase, né, que você vai disputar. Não adianta fazermos muitas projeções não, porque muitas das vezes você acaba ficando no meio do caminho. E aqui não vai faltar atenção nesse confronto contra o Emelec. E o detalhe é que a diretoria pediu efeito suspensivo, né, Pedro, pro Vitor e o Rodrigo Caetano. Isso. Agora, esse tipo de efeito suspensivo, um com 60 dias, outro com 20, esse tipo de efeito suspensivo, o cara pode dar de madrugada, pode dar manhã de tarde, porque eles não podem, pela punição, mas não joga bola, né? Eles não podem ir no vestiário, não pode ir aqui, não pode ir ali. Pode ir lá no camarote do time, pode ver o jogo, vai vestiário, aquela coisa, não pode. Mas isso é outra história. Falando em Keno e Vargas, permanecem vetados, mas já estão no campo e podem ser opções para o jogo contra o Palmeiras no domingo. Mas para amanhã já não vai ter o Arana por conta da seleção. Dodô deve ser relacionado, mas imagino que não deve jogar essa partida amanhã no lugar do Arana. Pode ser ficar no banco. Aí vamos sentir o drama do time que vai buscar uma reabilitação em termos de campeonato brasileiro. Vem de um empate contra o Braga, um resultado normal, mas aquela derrota na Libertadores pegou mal. Classificou, mas pegou mal. É buscar a reabilitação para cima do Avaí. De momento é só, Pedrão. A gente volta depois. Daqui a pouco, mais detalhes do Atlético aqui no Super FC com Roberto Abras, 1h36. O Avaí do técnico Eduardo Barroca, né? Aquele mesmo. Começou lá no Botafogo, você se lembra? Tem novidades, né? Como o Bressan, zagueiro que passou pelo Grêmio, ele estava no departamento médico, volta para este confronto. Outro que pode voltar ao time do Avaí é o Muriqui, mais um velho conhecido, e o Jean Kleber na vaga do Bruno Silva, este suspenso, volante, já treinando, né? O Jean Kleber nessa sexta-feira ao lado do Ranieri e do Eduardo. O Avaí
vem de 2 derrotas consecutivas. Ele perdeu para o Coritiba, aliás, ele venceu o Coritiba no Campeonato Brasileiro e depois perdeu em casa para o Juventude 2-1 e a derrota do domingo passado contra o Atlético Paranaense, domingo à noite 2-1. Vem de 2 resultados, né, iguais, mas 2 derrotas. 10ª colocação, 10 pontos, teve até um bom início, já venceu 3 vezes neste Campeonato Brasileiro da Série A. Douglas, Kevin, Bressan, Arthur e Cortez, Ranielli, Eduardo e o Jean Kleber na vaga do Bruno Silva, Potker, Morato e Bissoli é o provável 4-3-3 do Eduardo Barroca. Paulo Galo chegando, de volta Roberto Abras. Pois é, rapaz, e o nosso Tite vai pela madrugada para ver essa grande decisão, né? De brasileiros estão lá na disputa desse título europeu grande. Eu vou estar contrário ao Lélio um pouco. Vou estar com o Real Madrid. Eu gosto do velhinho lá, do cabeça branca lá. Ancelotti. Humilde, né? Demais. Ancelotti, cara humilde, Cerezo falava muito bem dele, me recordo. Aqui, aliás, esse fim de semana aí tá de sobra, né? Título lá na Europa, seleção brasileira amanhã, Seul, grande Seul. Aqui, o time do Galo é amanhã no vestiário. Não sei se vai ter novidades, não. Eu tô pagando pra ver a lateral esquerda. Vai improvisar o Júnior, vai ser o garoto lá, o Rubens, para jogar nessa posição. Vamos sentir o drama. Lembrando que o Atlético depois tem 2 jogos fora de casa, hein? Vai ter o Fluminense antes o São Paulo, antes o Palmeiras. 2 jogos fora de casa. E amanhã a gente tá junto, Pedro, babante neles. Amanhã no